Graças, paz, irmãos. Amém. De novo, irmãos, bora. Graças, paz, irmãos. Amém. Isso aí. Que felicidade, né, estarmos mais uma vez reunidos aqui para poder louvar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Gostaria que todos sejam bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. E para começar, nada melhor que começar o culto com uma oração. Então vamos lá, baixar nossas cabeças e vamos orar. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, meu Deus, por mais este dia, Senhor Jesus, que Tu nos concedeu, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo que Tu fez pelas nossas vidas, Pai. Te peço, meu Deus, para que Tu possa estar na direção desse culto, Senhor Jesus, e que possamos, ó Pai, louvar a Ti, meu Deus, e dizer que santo, santo, santo é o Teu nome, ó Pai. Obrigado por todas as maravilhas que Tu fez em nossas vidas, ó Pai. Somos eternamente gratos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu gostaria agora de fazer uma leitura com os irmãos que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 4, do versículo 18 ao 20. Que os irmãos possam abrir suas Bíblias aí no livro de Atos, no capítulo 4, do versículo 18 ao 20. Atos 4, do 18 ao 20. Todos encontraram? Amém. Vamos lá, vamos ler. Então chamaram e ordenaram durante para que não falassem e nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Interessante, né, irmãos, que o versículo 20 é um destaque grande, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, meus irmãos, que possamos todos os dias falar para as pessoas sobre Deus, que nós não nos possamos nos calar diante de tudo, mas que possamos ser que nem Pedro e João, que eles até perguntaram: é melhor obedecer a vocês ou a Deus? Essa é uma pergunta até, é melhor obedecer a Deus, né? Mas que possamos a cada dia não nos calar e que possamos tomar esse versículo de Atos 4, capítulo 20 e marcá-lo, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Amém? Amém. Gostaria agora de chamar a irmã Francisca para que juntos possamos entoar o hino de cantor cristão, número 160. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos nos colocar em pé. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Vê o coração
Amém. Vamos abrir nossas Bíblias novamente lá no livro de Atos, só que um pouquinho antes agora. Atos 4, do 10 ao 12. Atos 4, do versículo 10 ao versículo 12. Todos encontraram? Amém? Pois vamos ler. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele em que as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos pelo qual possamos ser salvos. Amém? É interessante, né, irmãos, o versículo 10, porque ele fala, né, que o cego que ele está falando aqui no contexto, que está falando foi curado em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque esse nome tem poder. Não é outro nome que falamos que a pessoa vai ser salva e que a pessoa vai ser curada, mas é somente pelo nome de Jesus Cristo. E o versículo 12, queria chamar a atenção para ele, porque ele é bastante interessante, que fala: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, de Jesus Cristo, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos pelo qual possamos ser salvos. Não há, meus irmãos, não há outro nome, não há outro ser, não há nada. Só Jesus Cristo salva. Amém? Neste momento a gente vai para os dízimos e as ofertas. Eu vou estar orando e logo após os irmãos possam estar à vontade para depositar. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, meu Deus, por mais este dia, Senhor Jesus, e eu venho te pedir pelos dízimos e pelas ofertas. Te peço, meu Deus, para que possamos, ó Pai, depositar, Senhor Jesus, aquilo que Tu nos entregou primeiro, Pai. Quero te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que Tu tens feito pelas nossas vidas. E é isso que eu te peço, Pai, em Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos possam ficar à vontade. Amém. Neste momento eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para junto cantarmos alegremente ao nosso Deus e logo após a mensagem com o pastor Wellington. Graças e paz, irmãos, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar essa primeira canção de forma bem animada, como o irmão Carlos já falou. Então vamos celebrar o Senhor também com palmas. Vez. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor
espírito de adoração, vamos louvar o Senhor. Estrela da manhã. Espírito de adoração, vamos cantar Usar do Amor. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Amém. Com a palavra, pastor. Então, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. O tema da nossa mensagem é salvação, um desafio para os nossos tempos. Salvação, desafio para os novos tempos, perdão. 1 Tessalonicenses 5, 9. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver se dá para a gente ler juntos? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por nos permitir estar aqui esta noite, ó Deus, diante da Tua santa palavra,
para sermos edificados, exortados por ela, ó Deus, para que as consolações das Escrituras alcancem o nosso coração e a certeza da salvação habite em nós ricamente, ó Deus, na certeza de que caminhamos lado a lado contigo, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai, vacilar o pé no meio de tanta tribulação e de tanto assédio desse mundo, Senhor. Nos dá firmeza espiritual, nos dá a instrumentalidade da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos, amados, que eles consideram hoje a ansiedade como o mal do século. Eu acho que o ser humano nunca deixou de ser ansioso, mas parece que esse excesso de informações, de notícias, deixam as pessoas cada vez mais preocupadas com o amanhã. O nosso Senhor Jesus Cristo já nos dizia que o amanhã cuidará dele mesmo, né? Porque o amanhã será amanhã e não hoje. Então ninguém pode se preocupar com aquilo que ainda não é, né? O amanhã será só amanhã, não pode ser hoje. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Mas o ser humano, ele tem essa ansiedade, e a ansiedade, nós sabemos que ela tem causado muitas doenças sérias, e que tem levado até pessoas a desistirem da vida, totalmente tomadas, desiludidas, as pessoas vazias, tomadas por ansiedade, por medo, elas acabam desistindo da própria vida. E nós sabemos que essas preocupações, essas depressões, essas doenças, elas fazem parte do vazio da alma das pessoas. Todo ser humano tem dentro de si um vazio que ela tenta preencher com coisas, com relacionamentos, com coisas ao seu redor. Nós somos seres desejantes. Eu gosto muito disso, de pensar isso. Quando eu li sobre isso, eu me identifiquei muito, né? Nós estamos o tempo todo desejando alguma coisa, nós sempre queremos mais, nós estamos sonhando, pensando, e nós nos deparamos muito com frustrações na vida. Isso decepciona muito as pessoas, porque a gente tenta preencher o vazio da nossa vida com coisas. Muita gente acha que só vai ser feliz se casar, só vai ser feliz se tiver sua casa, só vai ser feliz se tiver isso, se tiver aquilo, se tiver um relacionamento. Mas a maior necessidade nossa, ela não é fisiológica e muito menos emocional. A nossa maior necessidade é espiritual. Nós temos um vazio de alma que só pode ser preenchido por Deus, pela presença dEle. Deus deixou esse vazio lá para que o pecador nunca se satisfaça com o pecado, para que o pecador nunca se satisfaça com ele mesmo, nunca. E ele tem esse anseio por coisas maiores, por coisas melhores, que essas coisas só são encontradas em Deus, amados. Então, por não perceber isso, o ser humano tem se afastado cada vez mais do Senhor. E aí a gente lembra daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, à beira daquele poço lá, na cidade de Samaria, quando Jesus pede a ela água, e ela pergunta, faz aquele diálogo com Jesus: estou sendo judeu, me pede água. E Jesus disse: olha, mulher, quem beber dessa água aí voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, se tornará dentro dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Parece que as coisas desse mundo são como aquela água que a gente volta a ter sede, né? A gente quer sempre de novo, a gente quer sempre mais e mais. Então, somente quando nós somos conquistados pelo Evangelho, alcançados pela salvação, é que o nosso coração finalmente é apaziguado e a nossa alma é saciada. E Jesus diz: vocês beberem da água que eu der, vocês ficarão saciados, vocês ficarão satisfeitos. Nós precisamos entender que a salvação, ela se revela através do conhecimento das Escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para nós alcançarmos a salvação. Nós temos um chamado da parte de Deus, porque Deus nos ama, Deus ama o ser humano. Ele colocou em mim e em você parte dele. Nós temos um espírito imortal, um espírito que não morre, está dentro de nós. E nesse espírito nós sentimos o chamado do Senhor para a eternidade. Esse mundo quer dizer para você que é aqui que acaba tudo, mas Deus diz: não, vocês estão apenas numa jornada para vocês virem a mim. Deus nos convida ao seu reino. E o apóstolo Paulo,
diz que é através do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos abrir o coração para a mensagem salvadora da palavra de Deus, desse Evangelho, que é a mensagem que tem poder para nos salvar. Nós precisamos entender, o Evangelho, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que a mensagem do Evangelho é essa, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, deduzindo-se aí imediatamente que nós precisamos de um Salvador, porque nós somos pecadores, e a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos do socorro do Senhor, nós precisamos desse auxílio do alto. Por isso Deus enviou seu Filho, que morreu naquela cruz para nos salvar. O Evangelho fala de uma missão de Jesus. Lucas 19:10, Jesus diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se perdeu. Nós nos perdemos de Deus pelo pecado, amados. E quando nós não chegamos, nós somos encontrados pelo Evangelho, nós somos impactados com essa mensagem, nós também somos saciados na nossa alma, e aí pouca coisa mais importa nessa vida. O importante passa a ser realmente a nossa caminhada com Deus rumo à eternidade, porque nós sabemos que tudo nessa vida é passageiro. E como tem passado rápido, irmãos, como o tempo tem voado, como o tempo tem passado muito rápido. Nós estamos nos aproximando de dias cada vez mais rápido, e nós entramos num ano e de repente já estamos chegando ao final do ano, e nós estamos vendo esses dias passando com uma rapidez muito grande. Em cima disso, o diabo tem tentado manter a mente das pessoas ocupadas, para que elas não lembrem da sua necessidade de salvação. Mas a missão de Jesus é buscar e salvar o que estava perdido. A mim e a você que estávamos perdidos, a você que ainda está perdido, porque algumas pessoas ainda estão perdidas na sua vida pessoal, sem Deus, tomadas pela ansiedade, tomadas pelo vazio, ainda estão buscando preenchimento para a sua vida, fora dos braços do Senhor, fora do relacionamento com Deus. E esse é o grande desafio para o nosso tempo, que as pessoas percebam que elas estão perdidas e que precisam do Senhor. Muita gente não aceita essas colocações porque não consegue se ver como perdido. O grande desafio para o ser humano, um desafio pessoal para cada um, é se perceber pecador, e se percebendo um pecador, se ver necessitado da ajuda do Senhor. No momento como nós estamos vivendo, de tantos escândalos do Evangelho, parece que o número de evangélicos aumentou no Brasil para vir os escândalos, eles estão vindo. O diabo tem colocado os dele no nosso meio, e nós temos visto aí pastores, pastoras, gente se diz de Deus, sendo presos, sendo sentenciados, pessoas que estão no nosso meio, como diz a palavra, mas não são dos nossos. Então nós precisamos nos perceber perdidos, mas olhar para a nossa vida é um desafio pessoal, porque muita gente está se escandalizando, e esse escândalo vai prejudicar somente a própria pessoa que se afasta de Deus. Ao percebermos como pessoas perdidas, nós encontramos finalmente esse chamado do Salvador Jesus Cristo. É incrível como a religião não dá isso para a gente. Muita gente frequenta a igreja, vai à igreja, tem aquela responsabilidade de ir à igreja, mas mesmo indo à igreja, ela não é impactada pela necessidade de salvação. Ela não se sente, ela acha que os rituais religiosos são a favor da sua salvação, mas a salvação ela é altamente pessoal, ela parte de uma busca pessoal da parte de Deus, amados. A salvação ela traz consigo o chamado para a intimidade com Deus. Jesus diz na única definição de vida eterna, em João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Não é um conhecimento superficial, apenas ligado à religião que professamos, mas é o relacionamento pessoal que nos coloca dentro do ciclo da salvação de Deus. Não é apenas professar o nome, mas é ter vivência com o próprio Deus, é ter relacionamento com o Senhor. Isso é construído no meio das nossas necessidades, é construído no meio das nossas lutas, é construído lá no íntimo, na nossa intimidade, no nosso quarto, quando nós estamos orando, quando nós estamos derramando as nossas necessidades, as nossas petições, as nossas angústias diante de Deus. É ali que nós construímos intimidade com Deus. É também no dia a dia, quando nós estamos no nosso trabalho,
onde nós somos desafiados a manter uma ética que só pode vir de Deus, onde nós somos desafiados a ter essa responsabilidade de vida com o Senhor. Essa semana, catadores de lixo acharam um cofre, e no fundo falso do cofre acharam alguns milhares de reais, e devolveram. E eu fiquei sabendo, ontem assistindo o jornal, vi que a pessoa dona do cofre foi ressarcida do seu dinheiro, recebeu. O cofre havia sido jogado fora, porque estava todo desmantelado, mas havia um fundo falso onde havia dinheiro lá dentro. Pessoas honestas acharam e devolveram. Como é raro hoje a gente imaginar que situações como essa aconteçam, de pessoas ainda honestas, pessoas ainda sérias. E aí, irmãos, nós precisamos nos enquadrar no meio dessas pessoas que são éticas, que são pessoas de moral, porque a referência delas não é o mundo, é Deus. E quem se referencia em Deus, quem se referencia na pessoa de Jesus Cristo, mantém a moral do relacionamento com Deus, mantém o reflexo da presença de Deus em si, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Através da intimidade com Deus, nós passamos a ter a visão de Deus, que destrói a dificuldade que está diante de nós, irmãos. Eu fico muito preocupado porque as pessoas estão com medo da contaminação desse vírus, e elas estão se afastando de Deus por conta disso. Quando a gente pensava que isso ia aproximar as pessoas de Deus, isso tem afastado as pessoas de Deus. Muita gente, por conta dessa pandemia, mergulhou no pecado. Muitos deles mergulharam na bebedeira, nas drogas. Pessoas ficaram aí totalmente destruídas, ao invés de se aproximarem de Deus e edificar o seu relacionamento com o Senhor. Amados, essa intimidade com Deus, ela não pode ser ignorada, porque é ela que nos dá a exata dimensão de Deus. É o que fez Davi, no episódio de Davi e Golias, ignorar a estatura do gigante e ver apenas a mão poderosa de Deus que estava do lado dele e não do lado do gigante. Nós precisamos ter essa visão da intimidade com Deus, porque é daí que nós vamos enfrentar os relacionamentos lá fora, é daí que nós vamos vivenciar o relacionamento com Deus, que nós vamos sair vitoriosos. É também o relacionamento com Deus que fez Paulo desprezar o risco da morte, afirmando em Filipenses 1:21 que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Irmãos, ninguém lutaria até a morte sem esperança. O apóstolo Paulo tinha certeza da vida eterna, a salvação estava no seu coração, viva como uma chama, aquecendo o seu coração, e diante da morte ele diz: para mim morrer é lucro, eu não perco nada morrendo. Paulo diz: eu não tenho medo de enfrentar, eu não tenho vergonha de pregar o evangelho, eu tenho a certeza da salvação em meu coração. Deus está pronto, irmãos, para revelar a sua salvação a todos que o buscarem de todo o coração. Como diz Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A salvação, ela traz consigo um chamado para uma vida diferente. Eu gosto muito de Ezequiel 36, do verso 26 ao 27, que ele diz assim: eu darei a vocês um coração novo. Deus está dizendo: eu porei dentro de vocês um espírito novo, eu tirarei de vocês o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne, colocarei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos, que vocês guardem os meus juízos e que vocês os observem. Então, a verdadeira salvação, ela proporciona a mudança de vida, a nova maneira de pensar e a nova maneira de proceder. É isso que distingue exatamente, esse é o divisor de águas entre a pessoa que fala de Deus, da pessoa que vai à igreja e da pessoa que é salva. Porque a pessoa que é salva, ela teve o coração mudado, ela teve aquele coração duro arrancado, ela teve a maldade arrancada de dentro de si. É o que as pessoas precisam compreender, que quando alguém está procedendo dessa forma, nós devemos lembrar das palavras de Jesus: vocês conhecerão as árvores pelos frutos que elas dão. Então não há como mentir para a realidade do que nós somos, se os frutos da nossa vida não corresponderem à mudança de vida que nós tanto esperamos. Se nós dizemos que somos salvos, que nós somos de Deus, então a nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas decisões mais secretas, nas nossas decisões abertas, nós precisamos ali refletir a presença de Deus na nossa vida.
Nós não somos mais aqueles pecadores escravizados. Nós somos pecadores, mas nós somos salvos lutando contra esse pecado. Nós não somos mais subjugados por ele. Nós não vivemos mais na prática do pecado. O pecado é um acidente na vida daquele que vive junto de Deus. Ele pode até cair, mas o Senhor o levanta, porque o justo não ficará prostrado. Ele pode até ser tentado e vacilar, mas o Senhor o toma pela mão e o põe de pé. Porque se confessamos nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muitas pessoas estão tendo apenas uma experiência emocional com o Evangelho, que muda apenas algumas coisas, alguns hábitos, mas não muda o coração. Não é apenas deixar de beber, deixar de fumar, deixar de ir para alguns lugares indiscretos, mas é também ter o coração mudado, é ter o coração transformado, é realmente ter paixão por Deus, é ter paixão pelas coisas de Deus. Porque se o seu coração não ama as coisas que Deus ama, tem alguma coisa ainda errada dentro de você. Se esse amor de Deus não está no seu coração, pelas coisas que Deus ama, então tem alguma coisa errada dentro de nós. Nós precisamos repensar a nossa conduta com Deus. Se o nosso coração não está voltado para a necessidade do outro, se o nosso coração não está cheio de compaixão, não está cheio de misericórdia, se a nossa língua não é ainda um instrumento de louvor, de adoração a Deus, nós precisamos repensar a nossa conduta com o Senhor, antes que seja tarde, porque a Bíblia nos adverte sobre o perigo, o risco do auto-engano, de nós acharmos que estamos vivendo uma vida com Deus, enquanto nós estamos vivendo uma vida totalmente distante dEle. Então, não é o fato de estarmos dentro de uma igreja que nos torna pessoas salvas, mas é a presença viva de Deus na nossa vida, o Espírito Santo dentro de nós, e a gente transbordando dessa presença, cheio do Espírito Santo, amados. A ação de Jesus, quando acontece a verdadeira entrega, é totalmente eficaz. Colossenses 1,13 diz que Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, no capítulo 8, verso 32 de João. E no verso 36 ele vai dizer: aquele que o Filho libertar verdadeiramente será livre. Não aceite a escravidão, não aceite a derrota, lute, porque a vitória Deus entregou nas suas mãos. Nós só precisamos tomar posse dela, nós precisamos nos apegar a essa vida valente e transformada. Uma vez que nós entregamos o nosso coração a Jesus Cristo, Ele nos transforma e nos tira do poder do diabo. O diabo não tem mais poder para nos escravizar. Acredite nisso, amado. Receba a sua identidade nova, receba a sua vida nova, a sua vida transformada em nome de Jesus. Paulo afirma com toda a convicção em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas são do passado, já passaram, agora tudo se fez novo. Nós somos pessoas transformadas, irmãos, no dia a dia. Nós somos pessoas alcançadas pela graça, e é justamente nos embates lá fora no mundo que vai ficar claro quem nós somos. É o que nós estamos ouvindo, vendo, falando, e o que nós estamos pensando, deixando que ocupe o nosso pensamento, são as coisas que vão identificar o nosso caráter e a nossa conduta, irmãos. Aquele que afirma que vive em comunhão com Deus, com Jesus Cristo, não pode viver mais escravizado pelo pecado, vivendo o auto-engano. Todo aquele que permanece nele, diz 1 João 3,6, não vive pecando, e todo aquele que vive pecando nunca o viu e nem o conhece. Essa é a realidade da vida que nós temos com Deus. Aquele que diz que tem comunhão com Ele, não vive no pecado, e quem vive no pecado nunca o viu nem o conheceu. Aquele que verdadeiramente abraçou sua fé em Jesus Cristo, recebeu a salvação, tem o seu coração mudado e a sua vida transformada. Eu queria que todos nós, no nosso coração, tivéssemos assim como slogan principal da nossa vida, Gálatas 2,20, né? Quando Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho nesse corpo, nessa carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode afirmar isso, irmão? Se você não pode afirmar isso, você precisa se converter.
Porque é indispensável que você possa fazer essa afirmação: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais a minha vida como propriedade minha particular. Essa vida que eu tenho, eu entendo que ela já é de Jesus Cristo, eu dei para Ele. Em troca, Ele me deu a vida eterna. Em troca, Ele me deu a salvação eterna. Porque eu dei minha vida para Ele. Eu entreguei a Ele. Então já não sou eu quem vive, mas é Ele quem vive essa vida em mim. Se nós não podemos afirmar isso, nós precisamos nos converter. A nossa luta é grande. A nossa luta diária é grande. Mas nós precisamos afirmar com toda a convicção do nosso coração: eu não vivo mais, é Cristo quem vive em mim. Ou seja, eu não sou mais proprietário dessa vida. Eu estou agora no ciclo da vida eterna. Amados, a salvação, ela está ao alcance de todos, mas infelizmente muitos vão se perder, porque estão desprezando o chamado do Senhor. Isaías 65, 2 diz: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Parece que a gente está tendo um retrato assim na nossa sociedade, né? Deus dizendo: eu estendo, todos os dias eu estendo as minhas mãos para acolher essas pessoas que andam por caminhos que não são bons, essas pessoas que estão seguindo seus próprios pensamentos, vivendo em rebeldia contra mim. E esse é o caminho do pecador, o caminho longe de Deus. Ele quer ir para o céu, achando que Deus terá misericórdia dele quando ele morrer, simplesmente pelo fato que ele morreu. Mas a morte virá a todos, irmãos. E não será pela morte que nós alcançamos a salvação. Nós alcançamos a salvação é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi Ele que morreu e se entregou por nós. Deus não envia as pessoas para o inferno. Deus respeita a escolha que elas fazem. Deus não vai dar o céu para quem escolhe o inferno. Deus não pode dar o Espírito Santo àquele que não entrega a Ele a sua vida. Do que adianta o Espírito Santo na vida de alguém que não quer obedecer a Deus? Do que adianta o Espírito Santo na vida de alguém que não passou pela experiência de transformação? Do que adianta o Espírito Santo na vida de alguém que não quer intimidade com Deus? Se o Espírito Santo é o nosso vínculo de comunhão com Deus, é Deus morando em nós. Então nós não podemos viver essa incoerência. Hoje é o dia de abraçar a salvação enquanto há tempo. Isaías 55, 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. É o nosso desafio à humanidade. Esta é a mensagem que nós temos para levar para as pessoas aí fora e dizer para elas que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação é uma palavra bonita, né? Vida eterna é uma palavra bonita. Todo mundo quer ter vida eterna, todo mundo quer ter salvação. Mas para isso, o caminho trilhado é o caminho da rendição. Lembra de Jesus falando: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados. Que nós aceitemos o desafio da rendição, de entregar a nossa vida ao Senhor, de deixar que Ele trabalhe no nosso interior, para que nós possamos viver essa vida de paz, essa vida plena que o Senhor preparou para nós. Amém? Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por Tua bondade e misericórdia. Abençoa, ó Deus Santo, a Tua palavra, que ela fique em nosso coração, para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos dá, ó Deus, convicção de fé, para que nós lutemos contra todas as ciladas do maligno, em nome de Jesus. Amém. Se você nessa noite está aqui, quer fazer uma reconciliação, eu acho que não tem ninguém aqui que não tomou a decisão ainda, mas assim, se você, meu amado, quer fazer uma reconciliação com o Senhor, eu queria que todo mundo curvasse a cabeça, tá? E você só levanta a sua mão, eu vou orar por você aqui, não vou citar seu nome, mas vou estar orando por você. Há alguém essa noite que quer voltar à comunhão quebrada com o Senhor e quer retomar essa caminhada com Deus? Alguém essa noite? Levante sua mão, eu vou orar com você. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Pai, faz o Teu melhor em nossas vidas, Senhor.
Trabalha, ó Deus, no nosso interior, por intermédio do Teu Espírito Santo, ó Deus, transformando a cada dia a nossa vida, nos melhorando, Pai, para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a salvação esteja cada vez mais presente em nossa vida, que nós possamos estar mais convictos dela a cada dia. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque Jesus morreu em nosso lugar naquela cruz, para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Obrigado em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Oração silenciosa, nós estaremos nos despedindo esta noite.